Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que foram de feriado? Passearam? Não pode passear muito hoje, hein? A gente ainda está de quarentena, temos que evitar muitas coisas, né? Principalmente as aglomerações. Então, mas que pelo menos tenham relaxado, brincado, né? Descansado, ficarem uns 3 dias aí sem ter aula. Então, agora voltamos à nossa rotina, certo? E aí, como é que foi? Deram o grito de independência de vocês? Né? Ontem foi o dia da independência, espero que tenham visto, né, o videozinho, entendido o que é ser independente ou dependente. Deram o grito de independência de vocês? Olha, gostaria muito que vocês fossem independentes, né? Já para ler, para escrever, que não precisasse de tanta ajuda. Então, se ainda não der esse grito da independência, vamos lutar, trabalhar para que isso aconteça, tá? Certo? Confio em vocês, hein? Então, vamos lá. Então, continuando, né, as nossas atividades, nós vamos dar continuidade, pessoal, em História. Livro 6, página 117, tá? Essa página aqui. Coloquem a data, 8/9. E antes para começar com o tema, vamos só lembrar o que nós vimos antes da gente estar entrando aqui. Continua, né? O nosso dia a dia. Só que o que a gente viu na outra aula foi de como as famílias antigamente se portavam para tirar uma foto, né? Como elas se vestiam, até as próprias crianças como se vestiam, certo? Que hoje em dia está tudo evoluiu, está tudo diferente para tirar uma foto, já vai descontraído, as crianças usam um pouco mais à vontade, né, para ficar à vontade, para poder brincar. Antigamente as crianças ficavam tudo, né, com terno e gravata, aqueles vestidinhos, né, quando era menina. Então, era totalmente diferente de como é hoje. E dando continuidade, aqui fala, nessa página 117, que nós realizamos várias atividades durante o nosso dia, né? Ou durante o nosso dia a dia, tá? Dia a dia é um dia após o outro, né? Algumas delas faz parte da rotina, que a gente faz todos os dias a mesma coisa. E algumas não. Algumas, às vezes, eu tenho um dia específico para fazer, né? Que nem até o começo dessa pandemia, era uma rotina ir à escola todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. Hoje já não temos mais essa rotina, né? A nossa sala de aula, a sala de aula de vocês, passou para ser dentro da casa de vocês, né? Então mudou essa rotina, tá? E algumas outras que nós fazemos todos os dias, rotineiramente, tá? Igual aqui, ó, aqui tá falando, né? Observe diferentes crianças realizando algumas atividades do seu cotidiano. Então, aqui nós vemos uma criança que está na escola, né? Outra é uma família ou almoçando ou jantando, estão todos juntos, sentados à mesa. Isso é uma coisa que nós fazemos todos os dias, ou almoço ou a janta. Às vezes não dá para reunir todo mundo em almoço e janta, né? Apesar que hoje em dia já está mais fácil, né? Mas pelo menos na janta, né? Onde todo mundo já está em casa. Outro aqui, lendo um livro, depois ele está lendo ou está estudando, né? Fazendo uma atividade diferente, aqui pode ser um judô, um taekwondo, né? Alguma coisa assim, uma arte marcial. Dormindo e escovando os dentes. Então, são atividades que nós realizamos todos os dias, né? Escola,
comer, almoçar, jantar, que nem essa atividade aqui do taekwondo, o judô, geralmente se faz 1, 2 vezes por semana, né? Então não é todos os dias, tem um dia específico. Escovar os dentes é todo dia, dormir, né? Então é isso aqui que está falando, tá? Que nós realizamos atividades diferentes no nosso dia a dia, desde a manhã até a noite, tá? E eu tô com um vizinho aqui, uma furadeira. Espero que vocês não tenham ouvido. À noite. É dose, né? Mas vamos lá. Virando, página 118. Vocês vão, agora é a vez de vocês, tá? Vocês vão desenhar atividades que vocês fazem num dia. No período da manhã, tem 2 quadrinhos. Então, vocês vão fazer 2 coisas que vocês realizam pela manhã. 2 coisas que vocês realizam à tarde e 2 coisas que vocês realizam à noite. Tá bom? É só desenhar. Virando. Essa daqui é legal, tá? Aqui tá falando que antigamente, anos atrás, aqui no Brasil, a escola era bem diferente da escola que nós conhecemos hoje, né? Não sei se vocês já ouviram falar, a vovó ou até a mamãe, né? Falando, na minha época era bem diferente, principalmente da vovó, né? Era bem diferente. Mas talvez até antes dela era mais diferente ainda, tá? Antigamente eu só estudava as crianças onde as famílias tinham posses. Posses quer dizer dinheiro, né? Ela tinha condições de colocar os filhos na escola. Há muitos anos atrás não existiam escolas particulares, eram só escolas públicas. Mas era muito difícil de entrar nas escolas públicas pelo ensino na época, né? Naquela época ser um ensino muito bom, né? Então só aquelas crianças que os pais tinham condições conseguiam, porque geralmente chamava alguém já para ir ajudando da aula para aquele aluno, para que quando ele entrasse ele conseguisse, porque tinha um tipo de uma prova para fazer. Nossa, era bem mais difícil e era muito mais rígido do que hoje, do que como vocês hoje conhecem a escola, tá? Antigamente, bem lá antigamente, né, muitos anos atrás, não tinha uma sala mista, como nós vemos hoje, onde estudam meninos e meninas. Não, era sala só de menino e sala só de menina. Tá? Era separado, dividido, eles não deixavam misturar. Tinha algumas atividades que só meninos faziam, outras só meninas faziam. Tá? Aqui eu não sei se dá... Aqui fala, dá um exemplo. Ó. Os meninos, eram só os meninos que praticavam exercícios físicos, vamos dizer assim, educação física. Não sei se naquela época tinha esse nome, educação física, mas eram só os meninos que praticavam exercícios físicos. E as meninas aprendiam a fazer trabalhos manuais, né? Poderia ser um bordado, um tricô, um crochê, já na escola, tá? A escola era rigorosa, era severa, quem não cumprisse as regras, né? Aqueles danados, que sempre temos danado, né? Da época sempre sofriam fortes punições, sempre sofriam castigos, tá? Eu não peguei essa época dos castigos, tá? Mas a minha mãe falava muito, né? E depois a gente estudando, a gente vai vendo o que acontecia. Tinha a tal da palmatória, né? Quando uma criança desobedecia, ou quando uma criança não fazia a lição corretamente. Tinha a tal da palmatória, ou seja, uma régua enorme de madeira, e que se a criança aprontasse ou acontecesse alguma coisa, era dado com toda a força na palma da mão, por isso que chamava palmatória. Tinha também ficar de joelho
no cantinho da sala, em cima do milho. Então, a professora achava que aquele aluno tinha aprontado, feito alguma coisa errada, ela colocava os milho ali no canto e a criança tinha que ficar de joelho em cima do milho, né? Outra era segurar o pingo do i. Já ouviram falar dessa? Segurar o pingo do i? Então era assim, a professora media mais ou menos o aluno que tinha aprontado, fazia o pingo, vamos supor, o dedo do aluno na ponta do pé e até aqui. Então ela fazia o pingo um pouco mais para cima, aí ele tinha que ficar na ponta do pé, segurando o pingo do i durante todo o tempo que a professora resolvesse deixar ele ali, tá? Isso porque ele tinha aprontado. Então, olha só que vantagem vocês estão hoje, hein? Apronta, desapronta, né? E não tem nenhuma dessas puniçãozinhas, apesar que também era demais. Achava, a gente sabendo, né? A gente vê que era cruel até, tá? Com o passar do tempo, foram vendo que a escola foi mudando, foi evoluindo também, e viram que não era mais dessa forma, tá? Aí começaram a misturar, sala mista, menina e menina junto, mas mesmo assim tinha uma separação muito grande. E aí foi passando o tempo e hoje nós estamos dessa forma, tá? Hoje nós fazemos grupos para vocês aprenderem, ou fazerem um trabalho, ou estudarem, né? Fazemos duplas. Lembra que a Pro sempre mudava a sala? A sala cada semana estava de um jeito? Um dia vocês estavam em dupla, outro dia estavam em grupo, às vezes de 3, de 4, dependia. Outras vezes eu fazia círculos, outras semicírculo, lembra? Vocês adoravam quando chegava na sala, né? Olha, está diferente, né? Não sei o quê. Então, antigamente não podia nada disso. Tá vendo essa primeira foto? Era a foto de uma sala de aula, tá? Onde aqui, no caso, só tem meninos mesmo, tá? E ó, era um atrás do outro. Não tinha outra forma de disponibilizar as carteiras, as mesas e as cadeiras, tá? Era sempre desse jeito. Já na segunda foto, fala assim, é uma professora com alunos trabalhando a matemática através do jogo, né? Lembra que a Pro sempre dava algum jogo, inventava alguma coisa, quando dava tempo no final da aula, a gente sempre juntava para jogar? Então, essa foi a evolução da escola de antigamente para a escola de hoje, tá? É isso que está mostrando aqui. E fala uma coisa que muitos não sabem, né? Que só quem estudava eram crianças, filhas de pais que tinham posses, que tinham dinheiro, que poderiam, e não é porque tinha escola particular, não, era escola pública mesmo, tá? Mas era uma forma, só entrava quem tinha dinheiro, infelizmente, né? O nosso país ainda continua com muitas dessas coisas ainda. Mas, vamos lá? Então é isso que está falando aqui. Tá bom? Está mostrando como era a escola de antes e como é a escola de hoje em dia. Vamos virar aqui, página 120. Olhando mais duas imagens, olha lá, né? O que vocês veem na primeira foto? Parece uma professora, até parece que ela está com um tablet na mão, né? Eles devem estar olhando, vendo alguma coisa. Olha quantas crianças em volta. E na outra, crianças sentadas em dupla e a professora numa carteira, talvez ajudando um aluno com mais dificuldade, ou olhando a atividade dele, né? Então, hoje, os professores ficam bem próximos dos alunos, coisa que não acontecia antigamente. O professor ficava lá na frente, os alunos sentados, ele só explicava, passava a lição na lousa e era só isso. Então, não tinha essa aproximação, tá? Então, aqui, no número 1, está falando assim, de acordo com as imagens de sala de aula, assinale com X as indicações que pertencem à escola do passado e as que pertencem à escola atual. Então, aqui eu tenho uma frase e tenho passado e atual. Então, eu vou ler.
aquela que pertencer, aquela frase que pertencer à escola do passado, vocês vão marcar um X na frente. Se for atual, um X. Igual aqui, ó. Alunos divididos em grupos para as atividades. Antigamente tinha isso? Os alunos ficarem em grupos para fazer uma atividade? Não. Então, ela não é do passado, ela é atual. Só fazer um X aqui, certo? A próxima. Sala somente de meninas ou de meninos? Isso pertence ao passado. Então, lá na frente do quadradinho, na direção do passado, marca o X. Uso da tecnologia como tablet. Já é da nossa época agora, né? Atual. Então, vai lá e marca o X no atual. E professora mais próxima dos alunos. Também é da nossa época atual, tá? Só marcar um X. Então, só tem uma do passado, certo? Virando, aqui tá falando assim, ó. Desenhe como é sua sala de aula hoje. Hoje, é onde vocês estão? Dentro de casa, né? Como que é a sala de aula de vocês? Talvez seja na cozinha, né? Ou com o celular, ou com o computador, o notebook em cima da mesa. Pode ser na sala. Então, pensa aonde vocês ficam, porque assim, eu poderia pedir para vocês, lembra como era lá no início, né? Mas eu acho que é importante a gente registrar como nós estamos hoje. Hoje, agora, nesse momento, nós estamos online, não é verdade? Nós estamos com as aulas à distância. Então, como é a sua sala de aula hoje? Tá? Então, desenho computador, aonde vocês estiverem, pode ser muitos, eu sei que acompanham pelo celular, tá? Então, vocês desenham onde vocês ficam, como se fosse na cozinha, está na sala. Desenha vocês sentadinho com um computador ou um celular. É como está hoje, né? Então, vamos deixar registrado isso, tá bom? Aí vocês sabem, se por acaso vocês quiserem. Eu acho importante a gente registrar como nós estamos hoje. Hoje, nesse momento, estamos assim. Mas, se por acaso vocês quiserem registrar como foi lá no começo, lá no comecinho do ano, então, tenta lembrar da forma como vocês mais gostavam que a professora colocasse as carteiras. E aí, desenho também, tá bom? Vocês decidem, tá bom? Vamos lá? Virando. Última página. Aqui é uma pesquisa para vocês fazerem com algum familiar, uma pessoa da família de vocês. Lembra que vocês fizeram, vocês deram uma de repórter? Né? Lá no comecinho do ano, logo quando a gente ficou em casa, né? Que a Pro deu um trabalhinho, que vocês fizeram uma entrevista, então é a mesma coisa. Então, tem aqui as perguntas. E eu gostaria de pedir para vocês tentar ler essas perguntas, tá? Então, vamos lá. Aqui tem um roteirinho, então vocês vão perguntar quem vocês forem entrevistar, vai ter que responder. Procura escrever do jeito de vocês. Depois a mamãe ajuda vocês a arrumarem, tá? Certo? E tenta ler. Tenta ler para poder fazer a pergunta. Se não conseguir, aí pede ajuda, tá bom? Mas, tudo com letra minúscula, gente, que vocês também precisam reconhecê-las, tá bom? Então, tem que se esforçar, não é só alguém falando para vocês, pergunta isso, ou então lê, responde isso daí, e vai falando letra por letra. Não. Vocês têm que tentar ler, tem que tentar escrever, tá? Logo, logo a prova vai começar a colocar aí na tela, quando a gente estiver ao vivo, coisas para vocês lerem. E eu quero ver como é que vai estar essa leitura, né? Se só acostumou com alguém falando B com I, D com A, F com O, né? Aí fica difícil, tá bom? Então é isso, gente. Faz essa pesquisa, essa entrevistinha, tá? Dá uma de entrevistador de novo, de repórter, tá bom?
E aí, terminamos história, certo? E, continuando, vamos fazer arte, né? Terça-feira é o dia de arte. Lembra que a semana passada vocês viram as cores primárias, né? Quem lembra quais são as cores primárias? Vermelho, amarelo e azul, né? Vermelho, amarelo e azul. Por que elas são chamadas de cores primárias? Porque elas são as cores verdadeiras. Ela não depende de outras cores para serem formadas. Lembra? Elas, o vermelho, eu não misturo nenhumas outras cores para formar o vermelho. É a mesma coisa o amarelo, a mesma coisa o azul. Elas são as cores verdadeiras, por isso que elas são chamadas de primárias ou primeiras, que é a mesma coisa, né? Que aí vocês fizeram, né? As formas geométricas, pintou cada um com uma cor primária, né? Hoje nós vamos ver as cores secundárias. Tá? Secundárias quer dizer o quê? Eu tenho que pegar duas cores primárias e dessas duas cores eu vou formar outra. Então, eu formei a secundária. Por que secundária? Porque eu tive que juntar duas cores, tá? Então, é o seguinte, a Pro fez um aqui. Ó. Então, vocês peguem alguma coisa. Eu fiz círculo, achei mais fácil, né? A gente pega uma tampinha, alguma coisa que a gente tem em casa, né? Redondinho, coloca. Ó, a Pro fez um, depois fez o outro, mas entrando um pouquinho dentro. Depois fez o outro entrando um pouquinho dentro. E mais um, são 4 círculos, tá? Aí eu comecei com o quê? Vermelho. Pintei de vermelho. Então eu pinto tudo de vermelho, ó. Todo o meu círculo de vermelho. Beleza. Depois eu vou pintar de amarelo. Pinto todo ele de amarelo, inclusive aonde estava o vermelho. Porque o outro círculo, ó, ele pega tudo isso. Então eu tenho que pintar todo ele de amarelo. Só que aqui, como estava de vermelho, conforme eu pintei de amarelo em cima, se transformou no laranja. Ou seja, vermelho com amarelo, laranja, tá? Ótimo. Pintei ele todo de amarelo. Aqui ficou laranja porque já estava de vermelho. Agora o próximo eu vou pintar de azul. Vou pintar todo o meu círculo de azul. Como aqui já estava amarelo, quando eu passei o azul por cima, ele se transformou no verde, certo? E o último eu pinto novamente de vermelho. Pinto ele totalmente de vermelho e como aqui já estava azul, porque eu pintei esse daqui de azul, quando eu passo o vermelho por cima, ele se transforma no roxo. Então, essas são as cores secundárias. Amarelo, desculpa, gente, vermelho mais amarelo, eu criei o laranja. Amarelo mais azul, eu criei o verde. Azul mais vermelho, eu criei o roxo, tá? E aí vocês vão fazer isso, ó. Escrevam as cores, ó, amarelo, vermelho mais amarelo, amarelo mais azul, deu verde, azul mais vermelho, deu roxo, certo? E em cima, isso é no caderno de desenho, tá, gente? E em cima, cores secundárias, tá bom? Não é nada difícil. É gostoso a gente fazer essas misturas com tinta. Quando a gente vai pintar alguma coisa, né? A gente mistura, você pode deixar mais claro, eu posso deixar um laranja mais escuro, um laranja mais claro. Depende da quantidade que eu coloco de cada cor. Então, quando eu misturo vermelho e amarelo, eu tenho laranja. Amarelo com azul, eu tenho verde. E azul com vermelho, eu tenho roxo. E aqui surgiu as cores secundárias. Secundárias porque eu juntei duas cores para formar outra. Então, elas vieram
em segundo plano, vamos dizer assim, né? Elas vieram porque eu tive que juntar duas cores, duas secundárias, tá certo? 2, secundária é a mesma coisa, segundo é a mesma coisa, tá? Então é isso, as cores primárias são as primeiras e as secundárias eu obtenho a partir das primárias, da junção de duas cores primárias, ok? Beleza? Então é só isso. Se quiserem fazer quadrado, pode fazer. Eu acho o círculo mais fácil. A gente pega qualquer tampinha, qualquer coisa redonda e vai fazendo e vai riscando. Aí já risca, já passa já a canetinha, né? Fica mais fácil porque até para poder diferenciar, tá bom? Beleza? Então é isso daqui, ó. Aí depois é só escrever, vou deixar mais pertinho para vocês verem, tá? Então é isso. História e arte, tá bom? Então essas são as cores secundárias, roxo, verde e laranja. As outras cores, pessoal, chamadas de terciárias, e tem até outros nomes. Aí é a mistura de 3, 4 cores, tá? Vai depender da cor que eu quiser, tá certo? Mas isso já é uma outra história, mais complicadinho, tá bom? Então, por hoje, é só história e artes, beleza? Beijo, até amanhã, tá bom? Com outra gravação, né? Tá bom? Tchau, beijão!